Eu tenho que saber quem é quem. Se eu não souber, eu estou correndo risco. Essa é a questão. Essa é a lição. E aí, eu não vou passar por todos esses aspectos no detalhe, mas é assim, olha, eu tenho que saber qual é o nível de prestação de serviços, por exemplo, para a administração pública, que esse terceiro que eu estou trazendo tem. Imagina assim, eu contrato uma empresa para ser um parceiro meu, e aí eu vou investigar e descubro que há 20 anos ele presta serviços para o Estado e nunca deixou de prestar. Ele sempre ganha licitação? Como isso? É um risco. Eu quero tomar o risco? Quando eu falo de um risco, aí o que a gente tem que pensar assim, olha, para minha empresa, isso é arriscado. Então eu vou dizer, isso aqui é um alto risco ou médio risco. Aí eu tenho que levar para a minha administração e falar assim, vocês querem correr esse risco? Porque o risco é do negócio, não é do compliance. Não é do jurídico. A empresa tem que decidir, eu quero correr esse risco? Porque isso pode me matar lá na frente. Não é? Eu vou ganhar dinheiro agora e ali na frente eu tomo. Concorda? Eleva, né? É. E a mesma coisa, e aí eu vou aumentar um nível que é assim, olha, mapeamento dos processos de quarteirização. Quando a gente fala que a gente é obrigado a avaliar o terceiro e avaliar o risco do terceiro, porque esse é um risco grande, a gente acabou de ver isso agora, você imagina quando esse terceiro, ao invés de ele prestar o serviço para você, ele contrata outro. Imagina uma empresa que é lá de venda de seguros, né, de corretagem de seguros, que pega e distribui isso para outras empresas de corretagem de seguro. Aumenta os tentáculos, né? Tudo isso é risco seu. Está na ponta, né? Está na ponta. Quem que vai ganhar no final? Não é você? Hã? Vocês viram assim, eu tô comentando isso, não é para dizer, olha, ter parceria é o maior risco do mundo, é melhor não fazer, em absoluto. É essencial fazer para a sua empresa ter flexibilidade nos negócios e tudo. Mas a gente tem que ter atenção com isso. Tem que olhar para isso. E aí, por exemplo, como é que eu amarro? Todos vocês são advogados? Não? Por exemplo, como é que eu amarro isso? Eu amarro isso obrigando ele a me responder sempre que ele vender o serviço dele através de terceiro. Ele tem que me garantir. E ele vai ter que ter um programa de combate à corrupção igual o meu, né? O que as empresas grandes estão fazendo hoje? Agora, depois da lei anticorrupção, eles estão chamando todo mundo que é assim, a nata dos terceiros, que a gente chamaria de curva A, porque por causa do tamanho dos contratos, ou por causa do problema reputacional que tem, chama tudo para dentro de casa e fala assim, olha, estou analisando vocês, vocês têm um dever de casa aqui. Em 6 meses eu quero que vocês tenham um programa de anticorrupção, eu vou botar auditoria dentro da sua casa, etc e tal. É assim, ou daqui a 6 meses eu vou procurar outro. Faz sentido isso? A ética precisa, né? Não. A questão é assim, quando vocês olham para isso, vocês acham que é custo? É prevenção. Ou tomar uma multa daquela lá, igual a multa americana, né? Desculpa. Mas isso na realidade, a gente hoje estimula as empresas a pensar que isso é investimento, faz parte, mais um sorteado, faz parte do seu negócio. Se você não fizer isso, você está diminuindo as chances de sucesso do seu negócio. Faz sentido isso? E eu tenho conversado com muitas empresas sobre o risco de terceiro. Aí o Departamento de Justiça americano fala assim, olha, você tem que avaliar os seus terceiros, que é aquilo que você comentou. Você tem que avaliar os seus terceiros
ininterruptamente. Todo mundo, os 3.000 fornecedores de uma empresa? Lógico que não, né? Assim, você cria mecanismos para avaliar uma boa parte deles. Agora, só que os principais, vocês têm que olhar com força. Quando eu falo vocês não, nós temos que olhar com força. A empresa tem que olhar com força. É o que a gente chama de monitoramento contínuo. Ou você faz isso ou não consegue botar a cabeça no travesseiro. Não é? E por outro lado, quando a empresa tem tudo isso, ela tem vantagem competitiva em relação aos outros, né? Vamos supor assim, eu sei que um fornecedor meu, de parte do meu equipamento, também está fornecendo para uma empresa de energia que está sendo investigada na Lava Jato. Ah, por isso eu não posso pegá-lo? Posso. Eu conheço, desde que eu conheço o fornecedor, entenda, acompanhe, né? Trago para dentro de casa, mas acompanho o tempo todo. Eu sei o risco que eu estou correndo, né? Mas acompanho o que ele está fazendo no meu negócio. Eu estou criando uma vantagem em relação aos outros. Concorda com isso? Esse é o truque do negócio. Eu tinha um professor de engenharia que fez parte da construção da rodovia do Bandeirantes. Ele, nessa questão da Lava Jato, muitos colegas dele da área de construção, das construtoras, não estavam dormindo justamente porque essas questões aí da própria investigação. O pessoal da área de engenharia estava se envolvida em toda essa parte de citação e tudo mais. E eram diretos, mas também tinham terceiros, né? Pois é, e numa pesquisa lá nos Estados Unidos, perguntaram para os oficiais de compliance, né, o que é que tirava o sono deles lá, né? A resposta foi o risco que a gente tem com os terceiros. Porque o risco dentro de casa, você treina todo mundo, treina de novo, né? Faz comunicação, solta coisa na tela do computador, dos funcionários e tudo mais. Você garante que muda comportamento. Agora, e com os terceiros? Como é que você faz? Isso é difícil e aumenta mesmo o risco da empresa, né? E aí, o que a gente faz, por exemplo? O jogo já começou, a gente é obrigado a analisar, etc e tal. E o que a gente faz com aqueles que já estão dentro de casa? O mesmo serviço a gente tem que fazer com quem está dentro de casa, que é o que essas empresas estão fazendo. Eu vou lá e analiso todo mundo e vejo quem está bom, quem não está e que tem que mudar. E aí uma estatística interessante, nem daqui, que é onde as coisas estão começando sobre isso, mas nos Estados Unidos. E eles chegam à seguinte conclusão: a maior parte dos problemas que a gente tem é porque quando a gente contratou o terceiro, a gente fez um serviço de checagem pobre, porque estava todo mundo entusiasmado com o super maquinário, suplemento que nós vamos trazer para dentro de casa, e ninguém pensou em quem era quem. A hora que dá o problema lá na frente, vai olhar para trás, está lá o problema. Se eu tivesse tomado atenção, não teria trazido para dentro de casa, ou teria tomado algum cuidado que a gente precisa tomar, né? Qual é a relação que vocês têm então agora com terceiros dentro da empresa de vocês? Uma outra visão, porque assim, não se imagina que você, no caso, teria que estar fazendo uma análise minuciosa, né, para que não venha a se prejudicar a sua própria empresa. Porque não é a questão nem só da corrupção, e sim o nome da sua empresa que está em risco, né? Que aí, no caso, você vai perder tudo, prestígio, tudo. Entendeu? Então, quer dizer, acabou, zerou, fecha as portas. Que aí até para você depois se refazer, já era.
aí a gente tem alguns mecanismos. Aqui eu estou listando alguns mecanismos que a Thomson Reuters, né, na área de risco, tem para ajudar nesse processo. Um deles é o WorldCheck, né, que é exatamente para conhecer os clientes, parceiros de negócio. E o que ela é? É uma listagem, tem mais de 3,5 milhões de nomes do mundo inteiro, né, que lista tanto políticos quanto parentes de políticos, né, quanto pessoas que estão, por exemplo, envolvidas na mídia com informação negativa, ou estão na lista do Brasil. Por exemplo, quais são as principais listas negativas do Brasil? Só para fazer um exercício aqui, e a gente faz isso no mundo inteiro. A lista do IBAMA. Se você vai no Ministério do Trabalho, tem a lista das empresas envolvidas com trabalho escravo. Hã? Pois é, tá vendo? O que mais? O CAD tem uma lista também. Qual é a lista do CAD? Das empresas envolvidas com problema de cartel, etc e tal. Ou que ou, por exemplo, a lista da CGU, das empresas impedidas e suspensas de operar com a administração pública, ou porque falharam na licitação, ou porque passaram na licitação porque deram um blefe lá e depois não são capazes de entregar. Ou seja, tem quantidades enormes. Por exemplo, só para dar uma ideia, a lista da CGU, né, ela tem mais de 10 mil nomes de empresas, né? A lista do IBAMA tem mais de 60 mil nomes de empresas. Tudo isso faz parte de uma base como essa, do mundo inteiro. Aí, se você está contratando alguém daqui ou lá de fora, você fica com conforto de que você está fazendo o seu dever de casa. Se a pessoa estiver fora disso, também é difícil de saber, concorda? Exatamente. Sabe qual é o termo que se usa para isso? Que você foi diligente, né? Quando você adota uma coisa dessa. E aí, nos casos, por exemplo, que a gente precisa de uma investigação mais forte, aí tá vendo ali o EDD, o Enhanced Due Diligence, é um exame de uma empresa em específico. Por exemplo, eu tenho um investidor na China que quer operar comigo. Tem um investidor na China que quer operar comigo. Aí a gente consegue ir lá na China, a gente tem gente lá que vai, olha se os sócios estão envolvidos com político, estão envolvidos em escândalos, etc e tal, para você ficar com o conforto de que está fazendo um negócio, né, limpo, né, sem problemas futuros. Eles fazem a checagem e passam como se fosse um certificado. Um relatório. Se é um provável problema... Você tem isso. Essa é a ideia. Como essa WorldCheck também, se você investigar um nome lá dentro, ele te dá um relatório dizendo, olha, essa pessoa não encontramos nada dela. E isso fica guardado eletronicamente, etc. E uma última propaganda que eu vou fazer aqui a gente tem um treinamento anticorrupção, né, que é de combate à corrupção e programa de integridade. É uma certificação internacional em combate à corrupção. A gente está fazendo esse curso mensalmente, às vezes tem 2 cursos por mês. A gente vai ter um agora aqui em São Paulo e depois outro no Rio de Janeiro. E o propósito, assim, é aumentar o conhecimento sobre o combate à corrupção dentro das empresas, tá? Se vocês quiserem, a gente tem folder aqui do lado, nesse outro, um instante exatamente o contrário aqui, a gente tem uns folders lá, não sei se tiveram a oportunidade de ver, né? Fique inteiramente à vontade esse ano, o ano que vem, de fazer um contato conosco. Se vocês precisarem, por exemplo, também, que a gente vá fazer alguma coisa na sua empresa, conversar com a administração para eles entenderem melhor esses riscos, né? Ou fazer um treinamento para os funcionários, a gente faz também, tá? É isso. Espero que isso tenha contribuído um pouco para vocês.